dia, meninas. Obrigado. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Opa, microfonezinho. Hoje a gente vai fazer aqui um bate-papo. Estamos aqui com 3 das psicólogas que atuam conosco na Vitude. Algumas das que retêm aqui o maior índice de engajamento, de pacientes aí contínuos conosco, dentre tantas outras, algumas aqui, Simone. E aí, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre a psicoterapia ofertada aí pelas organizações e que benefícios isso traz. Para a gente começar, acho que seria interessante a gente entender tem diferença entre o paciente que vem, o que a gente chamaria aqui, no caso da Vitude, de B2C, aquele paciente que vem por si mesmo, e a pessoa que vem para a terapia pela empresa? Como que vocês enxergam esse público e o que vocês enxergam de perfil, se é que tem alguma coisa assim nesse sentido? Acho que a gente pode começar da Elô para cá, para ir fazendo uma ordem aqui. Ei. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Elô, fica mais fácil. E não vou passar currículo, nada disso, a gente tem pouco tempo, tá? Mas eu acho que, respondendo aqui a pergunta do Fábio, eu parto do seguinte princípio. Paciente é paciente, entre parênteses, gente é gente. Quer dizer, de onde vem essa pessoa, a partir do momento em que chega no teu consultório, é uma pessoa que está precisando ou está pedindo ajuda, está querendo se desenvolver, está querendo buscar o autoconhecimento, está querendo ter alguém com quem se conversa. Qual é a diferença? Aquele que vem espontaneamente, vem por conta própria, ele carrega, vamos dizer, a responsabilidade da decisão, o ônus, a ultrapassar aquele medo todo que ele teve, que já foi mencionado em outras situações, e é uma decisão muito dele, de vir, ou da família dele. No momento em que ele vem a partir de uma empresa que propõe esse tipo de coisa, há uma série de diferenças no sentido de ele chega sentindo que ele está suportado e apoiado por uma empresa que está cuidando dele, que está tendo a atenção e o respeito de identificar que é uma pessoa que está tendo uma necessidade de ser atendida e acolhida. Então, eu acho que a diferença é, no momento em que a pessoa chega, ela tem um senso de eu estou sendo apoiado, eu estou sendo respeitado, depois eu tenho alguns exemplos até para dar nisso, e é uma decisão que traz, talvez, de uma maneira inconsciente, um pouco aquela sensação que foi falada agora do pertencimento, no sentido de eu pertenço a um meio que me acolhe e que me conduz. A partir daí, gente é gente, paciente é paciente, a gente toca, fazendo aquilo que é necessário. Basicamente, acho que é isso. Ana? Bom dia. Corroboro da ideia da Elô aqui, Fábio. Acho que paciente é paciente e ser humano a gente não consegue separar, né? Eu acho que há um tempo atrás, a gente ouvia muito uma separação, uma distinção, né? Vida pessoal, vida profissional. Mas existe uma vida só, né? Então, esse indivíduo ele veste alguns personagens durante a vida dele, mas ele é uma pessoa única. Então, acho que não dá muito para a gente fazer essa separação. Eu percebo que o paciente que ele vem por conta própria e o paciente que chega por via da empresa, pelo menos na minha experiência clínica, aquele paciente que vem por conta própria, ele já está elaborando aquela ideia há algum tempo, ele já está entendendo um pouquinho o que é isso, o que é um processo de psicoterapia, estou indo lá buscar o quê. E acho que as empresas estarem investindo nisso agora traz uma coisa muito interessante, que é aquelas pessoas que ainda não tinham se aberto muito para pensar a respeito disso, elas começam a ter um pouco mais de curiosidade sobre esse processo. Então, eu percebo que, às vezes, a pessoa chega um pouco desconfiada, tentando entender o que é aquilo, mas, a partir do momento que ela entende o que é o processo de psicoterapia, aí, como a Elô colocou, já não tem mais distinção, né? Aí ela começa a trazer, de fato, ela, né? Então,
sem essa mistura, sem essa cisão entre vida pessoal e profissional. Acho que é isso. Bom dia, pessoal. Eu concordo com as meninas. Acho que, acima de tudo, a gente tem que ter o acolhimento, independente da dor ou da queixa da pessoa. Eu sempre brinco em primeira sessão que a gente vai separando por caixinhas para a gente ir se conhecendo, mas que, no fundo, a gente é uma grande caixinha toda misturada. Então, acho que uma grande diferença que eu percebo é, como elas comentaram, quem vem num processo de busca individual, fora desse ambiente corporativo, geralmente tem um pouco mais de consciência sobre pontos que tem que trabalhar. Já é algo que vem observando e vem se percebendo e já percebe assim, opa, tenho que olhar para isso, né? Muitas vezes, no mundo corporativo, quando tem esses benefícios, as pessoas chegam assim, alguém falou que é legal, aproveita a parceria da Vitude, e aí, quando as pessoas chegam lá, elas falam, caramba, eu tinha tanta coisa e não tinha consciência de que precisava trabalhar. Mas, no fundo, acaba sendo o mesmo tato, o mesmo acolhimento que a gente tem com essas pessoas que chegam precisando de tanto afeto ali e acolhimento. Muito bom. Pegando o gancho disso que você trouxe, Ju, eu sei que vocês têm bastante pessoas, bastante pacientes que vocês atendem, que são pessoas que exercem gestão. Ana, inclusive, atende uma CEO que talvez tenha passado aqui por esse palco, inclusive. Como que vocês veem o desenvolvimento, o quanto a psicologia e a psicoterapia conseguem contribuir para essa pessoa, não apenas como pessoa, mas como gestor? Se vocês têm algum caso, alguma questão assim que vocês tenham percebido o impacto disso diretamente sobre os times, sobre a gestão. Bom, vou responder, então, já que você trouxe um exemplo aí. Eu vejo, Fábio, assim, acho que o Lucas trouxe aqui no começo foi muito interessante, de trazer um pouco, de mudar um pouco o foco do individual para o relacional. A minha especialização, inclusive, é em sistêmica, e a sistêmica ela tira o olhar do indivíduo para trazer para as relações. E acho que a psicoterapia ela ajuda a gente a olhar o que a gente está trazendo de casa. Então, nas minhas primeiras relações familiares, quais são as crenças? O que foi aprendido? O que eu estou trazendo de lá que, de certa forma, impacta as minhas relações de trabalho, as minhas relações de amizade, as minhas outras relações? Então, num cargo de gestão, tenho alguns casos aqui de pacientes que me vêm em mente agora, onde, por exemplo, às vezes aquele profissional ele aprendeu durante a vida dele que a responsabilidade é dele, que ele precisa abraçar, e aí às vezes aquele indivíduo ele está centralizando uma série de coisas, se sobrecarregando e tirando em alguns momentos a autonomia da equipe. Isso não estou falando de ninguém específico, tá? Estou generalizando aqui, pensando um pouco no que chega para mim. E aí, na psicoterapia, a gente consegue entender, ter esse autoconhecimento de falar, opa, peraí, que responsabilidade é essa que eu trago comigo, que cobrança é essa que eu trago comigo, que eu acabo centralizando as coisas em mim. E aí, quando eu vou ganhando essa consciência, eu consigo me relacionar melhor também com a equipe, eu consigo distribuir melhor, eu consigo trabalhar minha confiança no outro. Então, acho que esses são pontos que me vêm em mente agora, entre outros, entre outras questões. Mas acho que o autoconhecimento de entender o que eu estou trazendo na minha bagagem para as minhas relações atuais, acho que é de uma grande importância na transformação das relações. Fábio, eu queria até desmistificar um ponto, que a gente conversou aqui, de desassociar que quem procura a psicoterapia é porque está doente. Então, quando a gente faz esse trabalho com as empresas, a gente trabalha muito essa questão da sensibilização, de entender que a terapia é mais uma ferramenta de autoconhecimento. E quando a gente trabalha com os líderes, principalmente considerando esse cenário de pandemia, que não dá para a gente descartar hoje em dia, a gente percebe o quanto esses líderes tiveram um papel de acolher seus profissionais sem ter essa capacidade mesmo, porque não estavam sendo acolhidos. Então, eu acho que uma das coisas que eu trabalho muito quando eu pego pacientes em cargo de gestão é eles perceberem o quanto eles podem acolher as suas emoções e perceber como eles podem identificar e ajudar os seus funcionários a também acolherem as suas emoções. Então, o Lucas falou muito do medo, mas eu também falo muito da raiva no mundo corporativo. O quanto a gente tem a raiva, o quanto a gente tem ali várias emoções básicas acontecendo no dia a dia e que, muitas vezes,
na terapia que a gente vai perceber que está tudo bem sentir isso, né? Então, quando a gente tem líderes muito mais preparados para esse olhar, eu acredito que eles se sentem mais capacitados para se entender e dar esse suporte para o seu time. Aqui o que eu acredito é uma coisa interessante. Eu fiquei pensando numa coisa que um paciente CEO de uma grande empresa falou para mim uma vez, logo que ele chegou. E ele começou dizendo a seguinte frase: eu fui moldado para ser um profissional de sucesso. E dá a impressão de que o mais importante da frase é ser um profissional de sucesso. Mas, atenção, eu fui moldado, foi a coisa que mais incomodou naquele momento, e o trabalho todo que foi feito com essa pessoa especificamente era assim: moldado significa molde. O molde que vem já preparado, numa expectativa daquilo que você tem que ser como um profissional de sucesso, você tem que se encaixar. Eu brinco muito com palavras, mas eu acho que elas dizem muito quando você vai realmente na raiz daquilo. Encaixar é colocar dentro de uma caixa. Então, existe uma coisa com um formato específico e você tem que desenvolver tais e tais e tais e tais e tais e tais habilidades. Você tem que fazer isto, aquilo. Tem uma lista e um manual de instruções que diz quais são as grandes habilidades que você tem que ter, todas as habilidades técnicas, ainda viram para você e soltam. Você tem que ter soft skills, o pessoal fica olhando para a tua cara, porque ele não tem a menor ideia do que é isso. Então, não existe um preparo para justamente humanizar a figura do CEO, ou, enfim, de alguém, basicamente, que tem um cargo de gestão, porque é esperado dele, e ele, esse mesmo falou, eu internalizei o meu tirano. Foram frases que eu gravei. Tá? É esperado dele que ele desempenhe um determinado papel sem que ele não olhe o que eu sinto, qual é a forma que eu tenho, como é que eu me desamoldo desse molde e sou eu dentro disso. Então, daí acho que entra a parte mais importante de qualquer terapia, seja de CEO, seja de qualquer nível, de qualquer profissão, qualquer nível hierárquico dentro de uma empresa, a parte do autoconhecimento. Como é que é o meu jeito de ser um profissional? O de sucesso é consequência, sabe? Não é um imperativo. É assim que eu penso que as coisas acontecem e é muito bacana. Tá? Muito bom, Elo. Pegando aqui tudo que vocês trouxeram, acho que fica muito evidente, obviamente, os benefícios pessoais. E aí, quando a Ana traz, por exemplo, a questão do quanto isso interfere dentro de todo um sistema, eu me conhecendo melhor, eu me desenvolvo melhor, minhas relações melhoram, e isso vai, com certeza, ter uma interferência no trabalho. E uma das grandes questões que a gente tem é em relação à psicoterapia enquanto custo ou investimento. Acho que essa é uma grande questão no ambiente corporativo. E até, embora a gente esteja desmistificando isso, a gente tem ainda uma questão de, já é, entre aspas, para muitas pessoas no senso comum, estranho se pensar em fazer psicoterapia, e fazer psicoterapia dentro da organização, né, via organização, parece algo mais diferente ainda. Né? Nossa, minha empresa oferece psicoterapia, está lá na GUP ou na página que eu tive isso como um benefício, né, como algo ali de atração. E uma coisa que a gente percebe é que, muitas vezes, há uma disparidade, e eu vou até tentar fazer uma estatística aqui rápida com o nosso público, simulando um ambiente seguro psicologicamente, onde a maioria de nós não se conhece. Quantos de vocês realmente, se pudessem, levariam a psicoterapia para a organização enquanto um benefício? Muito bom. Quantos de vocês assinam um cheque? Podem realmente decidir aqui hoje, falar, eu quero levar a psicoterapia e sou eu que tomo essa decisão? 1, 2, 3, 4, 5. Diminuímos um pouquinho o nosso grupo. E aí, talvez, e somente talvez, a gente nunca pode generalizar,
Mas uma questão que eu sinto muitas vezes é isso, aquela pessoa que acredita e que enxerga o benefício, às vezes precisa convencer alguém, que é quem tem a caneta na mão, do custo versus investimento. E aí a minha pergunta para vocês é: que benefício tem eu levar a psicoterapia para a minha organização? O que vocês enxergam desse ganho para a empresa, para além de tudo que a gente já falou aqui? Bom, acho que eu posso até falar contando um pouco da minha experiência pessoal, né? Eu estou fazendo esse ano 20 anos de formada. Minha pós foi em hospital, eu trabalhei em clínica, mas eu caí em RH de uma grande multinacional, por onde eu trabalhei por quase 19 anos, né? Então, eu consigo ter essa visão da psicologia e consigo ter a visão do mundo corporativo e o quanto a gente tinha que provar isso em números para quem assinava o cheque, né? Então, acho que hoje o nosso grande desafio é que essas pessoas que assinam o cheque entendam que a terapia ela é tão ou mais importante, até considerando tudo que foi falado ontem nas palestras, é um investimento necessário quando a gente fala da uma capacitação profissional, de eu ter profissionais de alta performance, entendendo ali, não adianta ele ter um super investimento numa certificação, num skill técnico, e não conseguir trabalhar suas emoções, né? Ter o lado socioemocional, até conectando até com o que o Lucas falou da questão de escola, né? Hoje é matéria obrigatória a educação socioemocional, né? Nós estamos aqui, não tivemos isso na nossa grade curricular, o que significa que as pessoas que estão no mercado de trabalho muitas vezes também nunca olharam para esse tema. Então, quando a gente mostra isso para as empresas, principalmente para essas pessoas que assinam o cheque, do retorno que ele vai ter em termos de produtividade, menor número de licenças, aumento de lucro, põe o dinheiro na mesa, né? Eu acho que fica muito mais claro e a gente tem que ter essa percepção, tem que mostrar dados, porque essas pessoas precisam de números para a tomada de decisão. Eu estou aqui pensando, né, Fábio, e, de novo, eu vou voltar um pouco esse olhar para o relacional. Quando a gente pensa em base para uma relação saudável, seja ela qual for, amorosa, de amizade ou de trabalho, tem dois grandes pilares que são importantes para que isso aconteça de forma saudável. E um deles, e o principal deles, é a comunicação. E comunicação começa, antes de mais nada, por a gente entender o que a gente sente, aprender a nomear o que a gente sente para que a gente consiga verbalizar, para que a gente consiga dizer para o outro como é que eu me sinto diante da forma como ele se coloca comigo. Então, é a partir daí, a partir do momento em que eu consigo olhar para dentro, que eu consigo olhar para mim, entender o que eu estou trazendo comigo, nomear as minhas emoções, que eu consigo me comunicar melhor. Então, eu vejo que a psicoterapia ela traz, principalmente, essa capacidade de melhorar os nossos relacionamentos interpessoais, que eu acho que estão diretamente ligados à palestra anterior do Lucas, né? Segurança psicológica. Eu acredito que tem uma outra coisa, que é o outro lado subjetivo. Talvez ele não seja tão facilmente mensurável, portanto, não tão facilmente monetizável, de modo que você possa apresentar como um argumento, no sentido de, olha, isso daqui é um investimento, é um benefício, vai trazer. O que eu percebo, isso com muita nitidez, eu atendo a vários tem colaboradores de parcerias da Vitude, e os relatos, invariavelmente, surgem. Aumentou minha motivação, eu me sinto acolhido, e teve uma pessoa, eu até anotei e pedi, eu trouxe a minha colinha, mas eu acabei decorando, porque foi uma coisa que me marcou muito. Eu pedi licença para essa pessoa, para transmitir, obviamente, sem o nome, uma frase que ele falou. E ele disse o seguinte: eu me senti tão acolhido e tão respeitado que hoje eu percebo que eu não trabalho mais na empresa, eu trabalho pela empresa. Então, esse nível de motivação que você não tem como mensurar é uma coisa altamente subjetiva, mas ele se traduz, ele se transforma, ele se converte em resultado, ele se converte em clima, em sensação de segurança. Então, é uma coisa que eu acho que é muito importante levar em consideração também, embora talvez não seja um grande argumento, mas eu acho que depois que passa um certo tempo, isso é percebido sem dúvida. Tá? É muito por aí.
Obrigado, meninas. Eu acho que é legal que a gente traz pontos de vista distintos, né? Toda a bagagem organizacional, a questão mais sistêmica e essa experiência toda. E tem uma coisa que a gente observa enquanto virtude, é que uma das maiores barreiras que nós temos com a psicoterapia, infelizmente, é a barreira econômica. Muitos de nós aqui trabalhamos em organizações onde nós temos pessoas que não teriam a menor condição de arcar com o custo da psicoterapia, porque isso compete com a alimentação básica, com a própria subsistência, né, a sobrevivência das pessoas. E aí, a gente teve a Suelen ontem falando do Boticário, sei que vocês têm pacientes do Boticário, inclusive, e o Boticário paga ali 2 sessões, e ainda subsidia também para o âmbito familiar, os dependentes ali podem utilizar, e a gente vai ter aí a oportunidade de conhecer o case do Banco do Brasil, que também é um programa imenso, né? A gente está falando aí de, não vou dar spoilers, mas do número bem significativo de pessoas em todos os municípios brasileiros, e a gente percebe o quanto o subsídio permite para muitas pessoas que não fariam terapia em outra ocasião entenderem, inclusive, o direito delas de poder fazer. A gente tem um case de sucesso de uma empresa que é responsável pela limpeza urbana de algumas cidades, e acho que é nítido para todo mundo quanto essas pessoas, às vezes, são invisíveis. Em muitas cidades, inclusive, a limpeza é feita durante a noite e a gente sequer os vê, literalmente. Você mora ali num prédio, à noite tem uma tonelada de lixo ali, no outro dia você acorda e está tudo bonitinho. Mas alguém tirou aquilo. E a gente percebeu, com essa empresa em específico, que o trabalho era prévio à psicoterapia, era mostrar para aquelas pessoas que elas eram dignas de poder utilizar esse serviço. Sabe aquela ideia de que, às vezes, uma pessoa ela até tem dinheiro para pagar uma refeição num determinado restaurante, mas ela passa na frente, ela acha que não é do nível dela. Então, às vezes, a gente tem a barreira do mostrar. A psicoterapia não é aquela coisa da novela que é só a madame chique que faz o que tem direito. E eu acho que esse é um dos grandes, uma das coisas que brilham os nossos olhos quando a gente percebe isso. E aí eu queria que cada um de vocês trouxesse um case. Eu sei que a gente tem muitos momentos especiais, acho que esse é um dos privilégios da nossa profissão. Mas qual foi aquele case que deixou o seu coração quentinho, assim, um exemplo de algo que você olhou e falou, vale a pena isso que eu estou fazendo? Olha, houve uma coisa comigo, mas foi uma coisa de muitos anos atrás, mas que me deu, de uma certa forma, régua e compasso para... ampliou minha visão. Eu tive há muitos anos um rapaz que era extremamente comprometido, ele tinha um diagnóstico muito sério psiquiátrico, a ponto dele ser interditado, inclusive, e ele ia, e era gente realmente muito simples, muito sem recursos, tanto de educação formal quanto de econômicos, morava num lugar muito distante, e a coisa era feita da seguinte forma, isso foi uma coisa impressionante que aconteceu, porque esse rapaz vinha, a mãe trazia, a mãe cuidava de limpeza, era faxineira, mas o dia que ela levava o filho ao consultório, ela não podia trabalhar. Então, eu fiz um acerto com ela, e que o dia que ela levasse o filho ao consultório, enquanto eu ficasse com o filho numa sala, ela faria a faxina durante 1 hora, no resto, na copinha, no banheiro, aquela coisa toda. Esse rapaz ficou comigo, porque assim ela não perderia o dia, e depois a gente saía, depois que terminava, porque era perto da hora do almoço, eu falei, vamos comer. Então, a gente parava numa padaria que havia embaixo, aqui no Itaim, que era meu consultório presencial naquela época, e a gente tomava um lanche e tudo mais, iam para casa e tal. A evolução que eu vi nesse rapaz, em termos de independência, em termos de autonomia, inclusive, dentro das limitações que ele tinha, e a felicidade que essa mãe tinha em poder proporcionar para o filho uma coisa pela qual
ela estava pagando em serviço. O serviço dela, naquele momento de limpar a minha cozinha e o banheiro da minha clínica, era exatamente o mesmo valor da minha consulta. Então, eu acho que esse tipo de equilíbrio me deu uma lição enorme. E, quando chegou no Natal, ela pegou uns sabonetinhos, ela grudou aqueles... Acho que eram uns adesivos, uma coisa assim, depois ela passou uma coisa tal. Eu tenho esse sabonetinho até hoje, está tudo assim, porque isso faz muitos anos, mas eu nunca... Sabe, aquilo ficou quase como uma coisa simbólica para mim, de que realmente, no momento em que você acolhe, você tem um valor que você dá às coisas e não um preço. Sabe? Isso foi uma experiência muito anterior que houve para mim, mas acho que foi uma das coisas que mais me marcou. Bonito. Estou aqui pensando, porque são alguns casos, né? Então, mas me vem em mente um pouco até da questão do online, o quanto que o online democratizou também o acesso. Né? Isso é muito legal. Então, eu me recordo aqui, não vou entrar em muitos detalhes, mas me recordo de uma pessoa que eu atendia numa cidade bem pequenininha, lá no interior do Paraná, e que ela não tinha acesso, porque onde ela morava, o profissional que existia era conhecido, então ela não se sentia confortável. E, enfim, era uma pessoa também bastante simples, e foi de uma das parcerias, inclusive, corporativas da Vitude. Então, ela tinha acesso ao processo de psicoterapia financeiramente, inclusive, porque a empresa arcava com aquele valor. Então, foi um caso que me marcou bastante. Ela tinha uma menina muito sonhadora, ficou comigo há algum tempo, agora está voando, assim, tá indo super bem, cresceu profissionalmente, mas foi um caso que me marcou e que eu tenho carinho, porque, enfim, acho que o acesso chegou a ela por duas vias, assim, né? Primeiro, porque tinha uma parceria ali que conseguia fazer com que financeiramente ela pudesse arcar, e o acesso ao online, né? Então, é isso. Eu estou pensando aqui porque foram vários casos, até a própria parceria do Boticário, eu atendo muitas pessoas, e pessoas assim, de fábrica que viram terceiro turno e, às vezes, pegam o horário logo da manhã saindo. Foram várias que expressaram isso. Né? Eu jamais poderia pagar a sua sessão se não fosse via parceria. Mas tem um caso do ano passado que me marcou muito. Era uma mulher muito simples também, e foi... sei lá no meio do ano, assim, e eu tinha acabado de sair de Covid, eu fiquei com uma tosse por muito tempo, então, assim, fui parada no hospital várias vezes, e eu estava indo para o hospital, era um sábado, ela me mandou, você pode me atender? E eu falei, eu estou na rua, mas assim que eu chegar, eu te atendo. Eu percebi que era alguma situação mais emergencial, e quando eu voltei para casa, eu estava ainda mal, mas sentindo dentro de mim que eu tinha que falar com ela. E ela respondeu assim, eu já bebi, hoje eu não posso. Aí eu falei, você quer falar amanhã? Era domingo. E ela falou, mas você atende? Eu falei, não, mas eu posso abrir uma exceção e te atender. E, quando eu falei com ela no domingo, ela me disse que bom que eu tinha atendido ela, porque ela já estava testando o peso dela, do corpo dela na escada, porque ela já estava com ideação suicida. E ali foi... Eu meio que me joguei e falei, caramba... Né? É a gente se escutar e entender ali qual que é a nossa missão para essas pessoas que, muitas vezes, nem sabem se vai fazer diferença ou não. E, no final do ano, eu recebi uma carta dela na minha casa, agradecendo, né, lá no consultório, agradecendo pelo que eu tinha feito por ela naquele ano, e que as ideias não passavam mais pela cabeça dela, que ela conseguia enxergar novas possibilidades para o ano novo. Então, acho que essas coisas esquentam o nosso coração e faz a gente perceber que não é sobre dinheiro, né? É sobre a nossa essência de seguir o nosso caminho de cura e de cuidado e de acolhimento. Obrigado por compartilharem. Acho que aqui vocês trouxeram a questão do quanto o dar acesso realmente faz toda a diferença. E uma coisa que a gente tem percebido bastante é que, obviamente, a gente teve muitas mudanças pós-pandemia. Uma delas, inclusive, eu acho que vai ao encontro do quanto o online se tornou mais comum. No começo, eu lembro que a gente tinha muitos questionamentos assim, mas como que eu vou fazer psicoterapia online? Como que eu não vou ver o paciente, né, do lado do ponto do psicólogo, a expressão corporal, etc. Ou do outro lado, né, mas como assim? Não vai ficar impessoal? Não vai ser
diferente, e hoje a gente percebe que praticamente quase não há procura pelo presencial, né? Muitos de nossos colegas, inclusive, nem consultório físico temos mais, né? Entregamos. E o que vocês percebem de... Já tem havido diferença nos motivos de procura de vocês durante dos pacientes que procuraram e iniciaram ali na pandemia e quem está vindo agora? Porque acho que isso ajuda a gente a ter uma noção, assim, de uma certa forma, de como que está... quando a gente atende muitos pacientes de uma empresa, a gente começa até a criar uma ideia daquela organização, com base ali nas pinceladas que eles nos trazem. Quem era o paciente que buscava vocês e quem é o paciente que busca agora? Como que está isso? Mudou? Quais são as dores atuais? O que eu percebo é que a pandemia trouxe um benefício, num certo momento, porque todo mundo ficou tão mal, tão mal, tão mal. Não que as pessoas ficaram mal por causa da pandemia. Eu acho que, quando houve a pandemia, fez com que eclodisse uma série de questões que já eram prévias, tá? E que elas foram intensificadas, foram potencializadas em função disso, e, por motivos óbvios, a terapia online, sabe, não tinha como ser diferente. Tá? O que aconteceu? Esse tempo foi suficientemente longo para que desmistificasse, e as pessoas que chegaram sob pretexto, eu vim aqui porque eu estou assim, 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 porque tem a pandemia, porque eu estou isolado por isso, por aquilo, eles começaram a perceber que terapia era muito mais do que tratar de um problema pontual, que era uma coisa muito mais ampla, uma coisa de crescimento e tal. E perderam o medo. E perderam o medo do estigma, aqueles benditos daqueles mitos, né, que terapia é para louco, terapia, quem vai para psicólogo... Quem vai psicólogo é gente que tem problemas. Não, todo mundo, isso eu li outro dia, não é minha frase, não. Todo mundo tem problema, quem vai ao psicólogo é quem quer resolver. Sabe? Então, eu acho que tirou um pouco essa coisa e flui. Então, quem aparece hoje, aparece da mesma maneira que aparecia antes, com as mesmas queixas, você está lidando com a vida das pessoas, eu não vejo diferença, não. Sabe? Agora, só um pouquinho, só uma coisa só que faltou. Eu acho que também, quando se fala do negócio das parcerias, eu acho que foi isso que também ajudou a desmistificar, porque normalizou, não a dificuldade, mas mostrou para as pessoas que elas podiam compartilhar dificuldades e fragilidades, porque estavam sendo apoiadas e que não era nenhum bicho de 7 cabeças isso. Tá? Eu vou parafrasear minha própria psicóloga aqui. E ela brincava comigo, ela dizia, Ana, a pandemia autorizou a gente a sofrer. Então, acho que a gente já vinha num processo de psicoeducação, né? As pessoas já vinham ouvindo mais falar sobre saúde mental, já ouviam mais que psicoterapia não é como a Elo trouxe, né? Que psicoterapia não é coisa de louco, que psicoterapia é autoconhecimento. Então, a gente já vinha nesse processo. Mas acho que a pandemia veio e, de alguma forma, acelerou esse aprendizado. Né? E acho que essas conversas... Eu, em 2020, ali 2021, eu participei de muitas rodas de conversas em algumas empresas, aqui junto com a Vitude. Acho que essas rodas de conversas elas foram muito ricas, porque também, de alguma forma, elas foram contando para essas pessoas que todo mundo sofre, que todo mundo tem algum tipo de conflito e que a gente pode falar sobre eles sem que isso seja tido como fraqueza. Então, acho que, naquele momento, as pessoas estavam se autorizando a dizer, olha, eu estou em sofrimento. Talvez, naquele momento, ainda por conta de uma crise maior, que foi a pandemia. Hoje, elas já chegam com essa autorização, que não precisa mais de uma desculpa, né? De uma muleta ali da pandemia para dizer, olha, vim por conta disso. E uma coisa que eu tenho percebido, que eu acho que vale, enquanto a Elo estava falando ali, eu pensei um pouco nisso, eu tenho percebido mais homens chegando no consultório. Até pouquíssimo tempo atrás, 99% da minha agenda eram mulheres. E hoje eu já tenho um número muito maior de homens do que eu tinha até então. Então, acredito que essa transformação também aconteceu.
né, dos homens perceberem que eles também podem falar sobre sentimentos, sobre emoção, que eles também podem sofrer, se fragilizar. Então, acho que essa é uma percepção que eu tenho tido de uns meses para cá. Eu concordo que a pandemia deu essa... como se carimbasse assim, está tudo bem, não está bem. Né, pode buscar ajuda. Eu acho que isso é um ponto bem significativo que a Ana falou. Eu também tenho percebido muitos homens e homens novos, jovens, procurando, assim, sabe? Do final ali da adolescência para os seus 20 e poucos anos, que, a princípio, não eram... não tem um problema, está tudo certo. Então, acho que esse é um ponto que eu tenho visto bastante. Acho que as dores, elas são muito próximas. Acho que a pandemia, eu até costumo brincar, né? A gente vivia uma vida já de adoecimento antes da pandemia, onde a gente trabalhava, pagava conta, e a gente vai ia empurrando para baixo do tapete todos os nossos problemas, e a pandemia fez a gente ficar em casa e levantar esse tapetinho. Então, a gente teve que lidar e olhar para aquilo que, muitas vezes, a gente postergou. Então, acho que foi meio que uma permissão das pessoas entenderem. E quando a gente faz essas questões corporativas, né, eu faço muitas rodas de conversa também, eu sinto que as pessoas percebem assim, sabe aquela sensação, eu não sou único? Ufa, eu sou mais normal. Então, eu acho que essas questões das parcerias possibilitam as empresas mostrarem para os funcionários que ali também está todo mundo igual, né? Todo mundo sente da mesma forma. Alguns de uma maneira ou outra, mas as emoções são as mesmas. Eu acho legal como, mesmo sem combinar, tudo que a gente tem falado se conecta, né? Porque a gente trouxe aqui a ideia do quanto a psicoterapia traz de benefícios individuais e coletivos. Né? A gente tem aqui os exemplos de vocês, a gente falou sobre segurança psicológica e, com certeza, pessoas terapeutizadas, se você exerce um cargo de gestão, vão contribuir muito mais para uma segurança psicológica. Terça-feira, eu participei de rodas de conversa com diretores, com o Cilevo, de uma forma geral, e pessoas que têm ali, né, inúmeras pessoas que respondem a eles, e foi interessante porque um deles trouxe um relato das crises de ansiedade que ele tinha tido e que ele tinha ido parar no pronto-socorro umas 3, 4 vezes. E o medo que ele tinha por morar sozinho e de ter a crise à noite e não ter quem socorrê-lo. E aí foi interessante que tinha uma pessoa do lado dele e olhou e falou com uma surpresa, assim, do tipo, como eu não percebi isso? E quando ele mencionou o caso dele, alguns outros acabaram olhando e falando, peraí, eu também passei por isso. A média de tempo que eles trabalham juntos é superior a 10 anos. Tinha uma situação específica de 2 pessoas que se conhecem há 51 anos. Então, eu tenho 43 de idade, então é mais do que o tempo que eu estou vivo. E aí foi interessante como eles passaram a se reconhecer. Parecia que você teve um momento de um estalo onde um começou a olhar para o outro, do tipo, o que será que está acontecendo aqui do lado que eu posso não estar vendo? Porque eu estou passando por esse problema, ela também está, talvez você esteja, nós 3 quase nos encontramos aí no pronto-socorro, pelo mesmo problema, e um não sabia do outro. Ou quem sabia era uma pessoa específica, porque havia a vergonha, digamos assim, dos outros saberem. Então, acho que aqui está a importância do quanto também eu perceber o outro, e eu acho que a terapia traz aí esse olhar. É importante para a gente mudar um pouquinho também essa visão. E, Fábio, eu tenho até exemplos do Boticário, né, que os pacientes contam, quando eles estão em reunião e eles percebem que está tenso, assim, eles brincam entre eles, você já usou teu cupom esse mês? Porque se não for usar, eu vou usar para você. Né? Então, vai lá e agenda que você está precisando. Então, isso permitiu eles falarem isso no ambiente, né, de trabalho. Naturalizar. Nós temos aí 2 minutinhos para encerrar. Queria aí agradecer imensamente por esse momento. Era um momento rápido, mas todos estaremos por aqui, para caso vocês queiram conversar, trazer aí algum tipo de oportunidade. Se for rapidinho, eu consigo. Senão a produção me mata ali.
Só uma contribuição sobre a questão de como é que você sensibiliza a diretoria para assinar um cheque. Eu trabalhei como diretora de multinacional muito tempo, inclusive em área de negócios. Acho que alguns pontos são muito importantes. Pesquisa de clima organizacional. Minha empresa não faz. Sinistralidade de plano de saúde. Tá? E um outro ponto importante, processo trabalhista. Se o RH entrar numa reunião de diretoria falando esses 3 pontos e falar, vamos tentar 1 ano, se não melhorar, a gente para o processo, com certeza vocês vão ter uma outra abordagem. Se eu soubesse que era isso, eu te dava meia hora. Gente, muito obrigado. Obrigado, meninas. Espero que vocês continuem aproveitando o dia. E nós estamos por aqui para a gente poder interagir, tá? Obrigado, gente. Obrigada a todo mundo.